Seja muito bem-vindo, Merval. Uma satisfação muito grande te ter aqui entre nós. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Embora tenhamos iniciado uma breve falinha ali sobre literatura, livros, escritores, que os temos aqui, três ou quatro nesse grupo, Merval. Na verdade, a gente gostaria de iniciar a conversa falando sobre o centenário de O Globo, né, recém-completado. E o Merval, esse foi o motivo que nos levou a convidá-lo, uma interferência e participação muito importante do Márcio Pinheiro, que já tinha uma relação com a assessoria do Merval e tudo mais. Merval, os 100 anos de Globo, você que iniciou lá como estagiário em 1968, ao que consta na biografia, teve algumas outras passagens por outras redações, em especial Veja e Jornal do Brasil, em todas elas também exercendo cargos de liderança, de chefia, como editor-chefe, que tais, mas depois voltou a casa, né? Onde está já há alguns anos novamente no Globo, com coluna diária, e uma participação muito importante na história deste jornal, muito importante para a história da imprensa brasileira. Então, o Merval, mais uma vez, muito bem-vindo. E o Márcio Pinheiro, como eu disse, que fez a ponte para te convidar, eu vou convidá-lo para fazer a primeira pergunta, claro, antes, claro, de ouvir uma saudação tua, Merval. Vou repetir, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso convívio. Bom, eu fiquei muito feliz com o convite, agradeço muito e acho que essa conversa é muito boa para todos nós, porque, Com no certeza. fundo, falar de jornalismo, falar de literatura é uma coisa só. O Moacir Scliar, que era o titular da minha cadeira, quando eu assumi no seu lugar, ele dizia isso, que o jornalismo era um dos tipos da literatura. Então, eu acho que é muito boa essa nossa conversa e estou aqui à disposição. Muito bom, Merval. Márcio, fique à vontade, por favor. Boa noite, Merval. Boa noite. Bom, a minha primeira pergunta, em cima justamente dos 100 anos do Globo, desses 100 anos, eu acho que tu viveu perto de metade disso aí, né? E ocupando todos os cargos, desde estagiário até diretor de redação. Eu queria que tu fizesse uma rápida avaliação dessa importância do Globo, principalmente nesses últimos anos, quando o Globo praticamente ficou sozinho entre os jornais do Rio de Janeiro, né? Quando tu entrou lá, o Jornal do Brasil ainda era um grande concorrente. Aos poucos foi perdendo a relevância e hoje praticamente o Globo reina sozinho na imprensa carioca e também com grande força na imprensa brasileira. Queria um rápido balanço teu e também uma rápida fala também sobre a importância do Roberto Marinho nesse processo. Hoje, por mais uma curiosidade, está fazendo aniversário da morte dele, foi exatos 22 anos que ele morreu. Então, é basicamente essas duas perguntas. Como o Globo chegou a essa liderança, né, e a importância do Roberto Marinho na condução desse processo. Olha, Márcio, eu tive, por uma dessas questões do destino, a sorte de acompanhar a evolução do Globo nesses últimos quase 60 anos. Né? 57 exatamente. Eu entrei no Globo em 1968 e saí duas vezes, uma para o JB, outra para Veja, mas sempre períodos muito pequenos, um ano, 2 anos cada um. Então, eu tenho praticamente 55 anos de Globo. Né? Então, é mais da metade da história do Globo eu participei. Então, eu vi o Globo começando como um jornal que estava. Doutor Roberto, quando você perguntou pela importância do doutor Roberto, a história famosa que ele quando convidou o Evandro Carlos de Andrade para dirigir o Globo, o Evandro entrou em 70, 71, ele disse ao Evandro, um jornal leva 20 anos para morrer. O meu jornal está morrendo. Eu não quero que isso aconteça.
e, a partir daí, o Globo começou a se modernizar na sua gestão, perdão, na sua gestão, na, na, na parte tecnológica. E eu peguei, quando eu entrei no Globo, a oficina do Globo era no subsolo da redação. Toda vez que a máquina começava a rodar, a gente sentia na redação, tremia a redação. Então. E hoje o Globo tem um parque gráfico fabuloso ali em Caxias, aqui no Rio. Então, todas essas etapas, passando. Eu peguei, quando eu entrei, o editor de política do Globo era um jornalista já mais sênior, mas muito importante. Ele escrevia à mão. E aí, com o tempo, ele foi treinando e começou a escrever à máquina. Quando entrou o computador, ele foi embora. Ele levantou e foi embora. Disse, não, aí também já está demais, já está mudando muito, eu vou embora. Então, eu peguei praticamente o jornal. Na época que eu entrei, tinha jornalistas que não sabiam escrever. Eram bons repórteres, sabiam detalhar as coisas que viram e tal, mas não sabiam escrever. Eles sentavam ao lado do redator, iam contando a história e o redator escrevia. Quando eu entrei no jornal, não tinha o que você escrevia, ia para a mesa do copydesk, aí que era um redator, aí ele pegava o seu texto, reescrevia, geralmente, e os redatores eram geralmente escritores que tinham ali um bico para ganhar um salário. Então, o Agnaldo Silva, por exemplo, foi redator quando eu era repórter de polícia. Então, uma vez eu escrevi um texto sobre um cargo, tinha uma placa 2001, que era a mais multada placa do Rio de Janeiro. Aí eu fiz um texto lá, conversei com o dono do carro e botei um título assim, Placa 2001, uma odisseia de multas pela cidade. Aí o Aguinaldo me chamou, eu era um garoto, tinha 19 anos, para conversar e gostou da minha criatividade. Então era assim, quer dizer, eu peguei um jornal muito amadorístico, muito desorganizado e estou vivendo um jornal que virou o jornal mais importante do Brasil em termos de venda e de leitura e de prestígio, e que superou nesses quase 60 anos uma luta muito difícil contra o JB, que era o melhor jornal do país quando eu comecei a trabalhar em jornal, era o jornal que todo mundo queria trabalhar. O Estadão em São Paulo também era outro grande jornal, e o Globo acabou superando todos esses jornais e virando o grande player nacional. Então, chega a ser emocionante lembrar essa trajetória toda que eu acompanhei e eu participei. Por exemplo, ajudei a fazer a edição extra do Homem na Lua, quando o homem chegou à Lua. E eu era um garoto, estagiário, mas eu me meti lá no meio, fiquei ajudando, tive uma participação mínima, mas já era uma coisa que me entusiasmava, edição extra, mostrando o homem à Lua. Tá. Então é isso, eu fico muito contente de ter vivido essa transição toda e que deu certo, né? Não dá. Muito bom. Tá bem assim, Márcio. Depois tu pode voltar, se for o caso. O Tá Flávio bom. Dutra quer fazer uma pergunta também. A pergunta é bem simples. Antes de mais nada, um abraço ao nosso convidado, tá? O Globo vai completar 200 anos e está embutido nessa pergunta o futuro que tu imagina e que tu enxerga para os jornais, para os veículos gráficos. Essa é a questão. Eu pessoalmente acho que não. Quer dizer, o Globo vai continuar, mas não impresso, né? No
tem tem um limite muito limi- curto daqui para frente. Eu não sei quanto tempo, 5 anos, 10 anos, não sei, mas que a tendência natural é que os jornais passem a ser digitais completamente num período curto, eu não tenho dúvida nenhuma. Bem, Ivanir, é a tua vez, mas o teu microfone está fechado, Ivanir. Boa Isso aí. noite, Merval. Boa noite. Uma alegria estar aqui contigo hoje. Depois vou te fazer uma pergunta de política, mas agora eu gostaria de ter a sua opinião em relação às mudanças que ocorreram do ponto de vista editorial do jornal, né? O jornal, durante algum tempo, ele teve uma grande importância nacional pelo conteúdo, digamos assim, ser um jornal noticioso, né? Um jornal com fatos, fez grandes coberturas. E, e, e me passa um pouco a impressão de que o jornal hoje caminha mais, ou caminha, ou dá uma importância também relativa maior para a opinião. Como é que você está vendo daqui para frente, como é que vai o jornal em relação a esse conteúdo editorial dele? Olha, você tem toda a razão. O jornal é a primeira fonte, recentemente, né? Esses últimos 60 anos, eu destaco que raramente o jornal dá hoje uma manchete que seja uma notícia nova, né? Todo mundo já viu durante o dia, na internet, na televisão, 24 horas de notícias. No Globo, eu me lembro dos dois últimos casos com notícia, né? Hoje você é capaz de dar um furo na manchete, mas de matérias exclusivas suas, de coisas especiais, mas de cobertura de notícia mesmo é muito difícil. A última manchete que a gente deu com notícia nova, a internet não era ainda esse fenômeno que é hoje. Então foi na madrugada o Pedro Malan, ministro da Fazenda, do Fernando Henrique, e procurou os políticos para informar que no dia seguinte o Gustavo Franco sairia do Banco Central e entraria o Chico Lopes no lugar dele. Isso significava uma mudança, inclusive, no plano real, né? A gente sabia que isso significaria uma desvalorização do real. Então, o Malan conversou com vários políticos de noite, e um dos políticos era o Petrônio Portela, que era o ministro da Justiça na época. E o Petrônio contou para o Moreno, Jorge Baixo Moreno, que era muito chegado aos políticos e tal, e o Moreno ligou para o jornal e nós mudamos a manchete de madrugada. E foi a primeira vez, a última vez, eu acho que algum leitor pegou o jornal e viu uma notícia nova, né, no jornal. Os jornais hoje têm que ter, dão muito valor à opinião, é verdade, porque é o que diferencia os jornais, e as matérias especiais, as grandes reportagens, as grandes. Raramente você terá uma notícia sozinho, né? Eu me lembro quando eu era diretor de redação, eu reuni os jornalistas para avisar que a partir daquele dia não havia mais não podia mais guardar notícia para o dia seguinte. O ciclo de 24 horas da notícia tinha acabado. Agora é tempo real. Foi um escândalo, houve uma resistência muito grande, porque era uma mudança no, no, no sentido do jornalismo, né? E acabamos hoje, não há mais nenhuma dúvida de que esse é o caminho. Então,
E aí, quer dizer, como virou uma coisa multimídia, se você conseguir um furo, se é do jornal hoje, conseguir um furo agora sobre um fato importante, você acaba tendo que usar na Globo News, Claro, na CNN, aí o teu furo. Mas o Globo ainda tem um núcleo de jornalismo investigativo. tem, tem. Inicialmente, começou com o JB isso, era um grupo de repórteres especiais, que faziam matérias especiais, que não eram do dia a dia, e demoravam, podiam demorar mais tempo para apurar as matérias. E tal. E hoje em dia isso foi continuando, tá? E hoje em dia existe um grupo de repórteres especiais que se dedicam a matérias especiais que não necessariamente são do dia a dia. Então, isso existe porque esse uma das escapatórias do jornal impresso para se continuar relevante. Né? Agora, uma coisa interessante até hoje existem pessoas, e muitas pessoas, e pessoas importantes, que preferem publicar artigos no Globo impresso do que no digital. Isso é muito comum, porque o jornal impresso ainda tem muita importância, muita influência. O periódico impresso ele tem essa qualidade assim bem objetiva de ficar quase que permanente à disposição, né, do leitor. E o jornal ainda traz, né, aquela aura de credibilidade e de respeitabilidade em relação à informação. Mas você disse muito bem, no início da internet, os próprios jornalistas, em especial, hesitaram muito em fazer essa transposição para a nova realidade, né? Tu acreditas agora, Merval, que os jornais conseguiram entender esse momento, inclusive o Globo em especial, sabe hoje muito bem navegar, flutuar nessa nova onda da web? Acho que sim, acho que sim. Porque, inclusive porque todos os jornais têm um objetivo hoje, conseguir fazer com que o jornal digital tenha lucro suficiente para manter o jornal impresso. O jornal impresso ainda tem importância econômica, mas a tendência é o digital tomar conta disso. O New York Times, por exemplo, tem essa capacidade. Eles ganham dinheiro com o digital e podem investir no jornal impresso, contratando mais gente e tal. E esse é o objetivo é o novo modelo de negócio dos jornais. Merval, eu gostaria de saber uma curiosidade, que tamanho é a equipe do Globo, e se a equipe do Globo impresso, ela também trabalha no Globo Digital. Como é que é essa interação entre as duas redações? O tamanho eu não sei, eu não estou mais no dia a dia da redação, não sei. Mas sei que todo mundo trabalha no impresso e no digital. Não tem ninguém que trabalhe só num ou só no outro, até onde eu sei. Ah, qual é a tiragem do Globo Impresso hoje? Tens ideia, meu irmão? Olha, eu acho que são 300 mil impressos e no digital é mais do que isso, mas eu não sei. Não, acho que não. Acho que 300 mil é o total da, É, dos leitores, digital e impresso. Tenho a impressão, mas não tenho certeza, não tenho certeza. Eu sei que o digital tem mais leitores do que o impresso, mas não sei, ainda não dá, não, mas o sistema, o projeto econômico ainda não dá para sustentar o jornal. O jornal impresso ainda é uma fonte de renda importante. a última informação do IVC, Merval, indicou, no final do ano passado, tá? Indicou que o Globo era o terceiro jornal em circulação no país, com 48.912 exemplares de média
diária ao longo de 2024. Não, não. O Estadão é o que tem mais, com Ah, não, não. 131.522. Acho que não. Acho que Será? tem alguma coisa errada. Porque onde eu sei é o Globo, a Folha e o Estadão é o terceiro. E Uhum. estou achando muito pouco. É. 48, estou achando muito pouco. Na verdade, é como que você fala, mas pô, tudo bem, isso não é uma questão importante para nós, né? O importante para nós, Berval, é usar da tua sabedoria e conhecimento para a gente fazer uma avaliação desse momento do jornalismo no país, né? Como é que tu está vendo hoje, com essa efervescência toda que tem no nosso ambiente sociopolítico atualmente? Olha, sempre achei que o jornalismo brasileiro é muito qualificado. Sempre achei. Eu acho que nós temos uma boa base jornalística em todos os jornais. Eu acho que a qualidade do jornalismo brasileiro é muito boa. Claro que tem momentos melhores, piores, talvez. Acho que sempre foi de alta qualidade. E acho que continuará sendo. Eu não tenho muita preocupação com essa questão do impresso, não. Porque eu acho que naturalmente as pessoas vão se acostumar a ler um jornal digital. Mas acho que a qualidade vai continuar. A qualidade vai continuar sendo o único, a minha única preocupação, que já era quando eu era diretor, é que a internet tem uma maneira de avaliar as matérias e tal, com essa de like e tal, que às vezes, a maioria das vezes, faz com que as matérias mais sensacionalistas tenham mais leitura. E eu me lembro que quando o Globo começou a fazer, eu era diretor ainda, começou a fazer essa coisa de distribuição dos lucros, aí criou um bônus, né, para atingir certas metas. E uma das metas que queriam impor ao jornal era a vendagem do jornal. Aí eu digo, olha, isso não dá, porque aí você vai tendência a fazer coisas mais populares para vender mais. Então você vai acabar botando mulher nua na capa, entendeu? É um exagero, mas é um perigo, né? E a internet tem esse perigo. A internet gosta de escândalo, gosta de matérias sensacionalistas. Então, o perigo é o jornalismo virar uma coisa sensacionalista. Então, os jornais profissionais, os jornais importantes, têm que tomar muito cuidado com isso, para não virar um jornalismo de internet que hoje em dia ainda é muito precário e muito sensacionalista. Fala, Guilherme, Polidoro. Pode falar. boa noite, meu irmão. O Globo é o grande jornal do Rio de Janeiro. A disputa do Globo com o JB foi num período, vem do período de capital da República, depois, com a transferência, permaneceu já com o Globo tendo como aliança não só a rádio, que também sempre foi muito importante, mas a TV, que disseminou, ampliou o campo de relacionamento da marca Globo. E o Rio de Janeiro, nesses últimos anos, não tão pouco tempo, se transformou e é uma cidade cada vez mais visada por quem procura mostrar as grandes dificuldades que o país tem com relação a crime organizado, a milícia, enfim, a tudo isso que a gente sabe que acontece no Rio de Janeiro. Eu me lembro que o Brizola acusava o Globo de potencializar as informações negativas do Rio de Janeiro, que era uma estratégia para desgastar o
o governo dele. Essa relação Globo, Rio de Janeiro, como é que você enxerga isso hoje? Como é que vocês interpretam esse momento que a cidade tem essa dificuldade toda o jornal Globo e outras mídias do Globo, outros canais, são líderes lá naquela região e têm uma influência muito grande, né, e, portanto, estão, de certa maneira, envolvidos com esse problema, né? Que ninguém sabe direito como é que vai resolver, pelo que eu percebo. Olha, eu acho o seguinte: primeiro, a segurança, que foi um problema durante um tempo, um problema muito focado no Rio de Janeiro, hoje é um problema nacional, né? Ficou demonstrado que o Rio de Janeiro foi, por ser a ex-capital e tal, foi que teve mais repercussão, mas que o país todo está com esse problema. É um problema nacional e o governo federal demorou muito para tomar uma decisão e ainda está demorando, porque o plano de segurança nacional apresentado, que eu acho bom, não consegue ser aprovado no Congresso. Então, as coisas continuam mal paradas. O Globo nasceu como um jornal vespertino e os jornais vespertinos tinham uma linguagem diferente dos matutinos. No Rio, você tinha jornais importantes, Diário de Notícias, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, teve o Diário Carioca, todos eram matutinos. O Globo era o único vespertino. Então, a linguagem do Globo era mais popular, não era um jornal popular, mas era uma linguagem mais. As manchetes eram maiores, era uma coisa mais de contato direto com o leitor. E o Globo nasceu assim, nasceu para ser um jornal do Rio de Janeiro. A primeira matéria da primeira página da primeira edição do Globo tinha uma das matérias mais importantes, era um buraco na rua que estava aberto. Então o Globo fez lá uma campanha para tapar o buraco e tal. E o Globo, durante muitos anos, conservou essa história de ser um jornal do Rio, um jornal que defendia o Rio. Com o avanço da disputa com o JB era um jornal muito mais elitizado, era um jornal. O JB, durante muito tempo, não publicava foto de futebol na primeira página. O Globo tinha um caderno na segunda-feira de esportes, que era futebol o tempo todo, e o JB saía domingo numa grande edição e nunca botou uma foto de futebol. Podia botar até golfe, tênis, mas futebol não, porque era muito popular, né? Bom, então nessa disputa entre o Globo e o JB, eu participei ativamente dessa luta que a gente teve no Globo para superar o JB. O Globo foi ficando um jornal mais com preocupação maior com a política, com a economia e tal, e a cidade perdeu esse destaque que tinha, embora a cobertura de cidade do Globo sempre tenha sido muito importante. E até que um dia a gente resolveu lançar um jornal popular, o Extra, que era exatamente para cobrir o Rio de Janeiro com mais intensidade. E no Globo nós fizemos, o doutor Roberto, que teve a ideia, e a primeira pergunta foi sobre a importância do doutor Roberto nesses anos todos, ele foi fundamental em todos os momentos, para o bem e para o mal, porque tinha momentos em que ele tomava uma decisão que o corpo editorial achava que não era a melhor, mas sempre prevalecia a opinião dele, porque ele tinha uma visão muito clara de quais eram os direitos dele, os deveres dele, a visão dele. Dá um exemplo, Merval, por favor.
Eu tive Um várias exemplo. vezes assim. Teve uma vez que eu falei, doutor Roberto, ele pediu para não dar, pediu, mandando, né, para não dar uma determinada matéria na primeira página. Não, não dá no jornal. Eu digo, doutor, não podemos deixar de dar, todo mundo vai dar. Tá, então bota lá dentro, não bota na primeira página. Ele disse, Aí eu argumentei, tentei argumentar, disse, doutor Roberto, vai ficar mal para o jornal, não dá na primeira página, todo mundo vai dar. Aí ele disse assim, quem sabe o que é bom para o Globo sou eu. Pronto, acabou. Não tem discussão. Era diretas, por acaso? Não, 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 não. Não era nessa ocasião, não. Mas, então, era isso. O doutor Roberto tinha uma noção, ele gostava de botar editoriais na primeira página. E a gente, toda vez que viu um editorial, a gente ficava chateado, porque quebrava a harmonia da primeira página, a diagramação e tal. E ele mandava botar. Aí um dia ele me ligou, tinha mandado um editorial, e ele pronto, recebeu aí, leu, ele gostou. Aí eu disse, se o senhor quer saber com franqueza, aí ele parou um pouquinho e disse, mais ou menos. Riu, eu ri também, e eu não dei minha opinião, né? Porque ele já sabia qual era e eu já sabia que ele não queria ouvir. Então, mas aí o doutor Roberto inventou os jornais de bairro, que é exatamente para cobrir os bairros da cidade e continuar com aquela missão que foi do início do jornal de cobrir o Rio de Janeiro, a cidade. O Merval, eu lembro que há uns 15 anos, mais ou menos, a família Marinho, acho que já tinha falecido, Já. divulgou um texto que era um manifesto e que eles assumiram compromissos através daquele manifesto. Assim, eu não vou, talvez não lembre todo, mas me lembro que um era que ninguém da família Marinho faria qualquer investimento a não ser através de fundos que escolheriam onde aplicar. Ah, Pé de quê? não, que a família Marinho, que os membros da família não teriam mais investimentos diretos com empresa, com negócios, e aplicariam em fundos, e os fundos decidiriam qual era o melhor investimento para dar rentabilidade à aplicação. Com isso, não se envolviam mais com nenhum negócio fora das organizações Globo, do Grupo Da Globo. comunicação. Da Negócio da comunicação. comunicação. A outra é que o Globo, a Globo, assumiu o compromisso de ser o representante do Brasil na nova era da comunicação, né, competindo com veículos de outros países e com outros negócios na área de comunicação. Você lembra disso? Não. Pois é, muita gente não lembra, mas eu me lembro muito bem disso, que eu achei uma iniciativa muito inteligente naquele momento, que depois eu nem sei se acabou funcionando, porque as críticas à família Marinho, ao seu poder, à sua riqueza e tal, elas, de alguma forma, permanecem. Mas achei que foi uma posição muito interessante para separar, né, a figura do dono do veículo e o investidor que poderia estar escolhendo alguma coisa que tivesse conexão com a comunicação, tivesse conexão com algum patrocinador, enfim. Mas eu quis falar disso para ver se você sabia mais sobre esse documento. Não, não, não me lembro. Eu me lembro, pensei que você fosse falar, se refere aí, do dia em que a família admitiu que foi um erro ter apoiado o golpe militar de 64. Isso eu me Isso. lembro perfeitamente. Eu já fazia parte do conselho editorial do grupo e me lembro da discussão interna lá e depois da decisão de escrever, e o texto foi debatido e tal. Isso eu me lembro, mas esse outro não lembro. Não.
E no caso da TV também, eles reconheceram o erro da edição do debate do Lula com o Collor, não foi? Não, não acho que não. Acho que não. Acho que o. Então, Você, Arnaldo Nogueira, algum deles já falou disso, admitiu que foi um erro. O não, Vini, não me pode lembro. ter sido uma opinião pessoal de alguém. Como empresa, não. Se vocês forem na Memória Globo, que tem na internet, tem uma parte que é dedicada a todas as polêmicas sobre o Globo e tem as explicações e esclarecimentos todos, está tudo lá. Tinha Por um favor, idi... Bem, Pode falar. eu Eu acho que era o Márcio que começou falando. não, não, só para continuar na questão TV Globo, o Mervaldo teve uma carreira muito atrelada à do Evandro, que chegou a diretor de redação e saiu. Está sem som. O teu som se perdeu, Márcio, em algum momento aí. Agora está me ouvindo? Agora sim, agora Bom, sim. Val, eu tava falando, teve uma carreira muito atrelada à do Evandro. E o Evandro saiu da direção do Globo para assumir a direção da TV Globo. Tu chegou a ser sondado por ele, convidado para acompanhá-lo nessa ida para a TV Globo? Não, não, não. Eu entrei no lugar dele, né? Sim. Na direção do Globo. Não teria nenhuma razão para não aceitar ser diretor de redação do Globo para ir para ser o sub do Evandro de novo. Não, não tinha, não tinha nenhuma razão. O, Mas vocês eram próximos, né? muito próximos. Ele foi muito importante na minha carreira e foi um grande jornalista e que me ensinou muito. Eu sempre tive por ele uma admiração muito grande eu me espelhei nele para, embora a gente fosse muito diferente na maneira de não de pensar, mas de agir, eu gostava muito dele, sempre gostei muito dele e sempre foi um exemplo para mim. Embora ele fosse uma pessoa muito mais explosiva que eu, o, o doutor Roberto dizia que ele era um energúmeno, não no sentido pejorativo, mas que era um endemoniado, que estava sempre na luta, sempre. E era isso mesmo, ele era um sujeito muito apaixonado pelas coisas. Merval, você falou da qualidade do nosso jornalismo e me ocorreu agora de ouvi-lo sobre a qualidade da nossa política, né? Você que cobriu aqui, Já é cobriu diferente. a política, né? É, e, e você que é um dos mais relevantes e influentes comentaristas, como é que você está vendo essa situação do Congresso Nacional, né? De ontem e hoje, que o pessoal meio que tomou a força, né? Que é isso? Perdemos a qualidade? Estamos caminhando para que tipo de É, cenário nós estamos caminhando no parlamento? Vani, tem uma frase famosa do Ulisses Guimarães que dizia: vocês não estão gostando desse Congresso, espera o próximo. Que ele É. diz, a tendência era só piorar. E tem piorado muito. Né? A gente não tem mais grandes líderes. A gente teve grandes líderes. Até na ditadura a gente teve grandes líderes, né? Políticos. Petrônio, Ulisses, Tales Ramalho, Marco Maciel. Era um grupo de senadores e deputados, Antônio Carlos Magalhães, José Sarney. Você pode discordar, tal, mas eram grandes políticos. Né? E tínhamos grandes oradores, né? Brossard, Passarinho, Jarbas Passarinho. Passarinho, Tancredo, Tancredo. Tancredo. Então, hoje em dia está muito. Essa coisa está muito
Nós estamos numa transição que já está demorando muito, né? Então, eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado. Quer dizer, a qualidade do Congresso sempre me preocupou muito no sentido de que os debates não eram debates aprofundados, os temas principais, como segurança, por exemplo, nunca foram a prioridade do Congresso. A prioridade sempre foi essas coisas pessoais, as emendas, né? Eu acho isso muito perigoso. Mas o que está me preocupando hoje é essa conjunção de crise política nacional com a crise internacional provocada pelo Trump e pelo Bolsonaro, por esse apoio do Trump para o Bolsonaro. Isso me preocupa muito, porque a intromissão do Trump nas coisas internas do país é um absurdo, né? Essa punição que ele deu ao Alexandre de Moraes, mesmo que eu tenha várias críticas ao Alexandre de Moraes, essa punição é inaceitável, né? É uma intromissão de um governo de outro país. É um absurdo. Usar as tarifas como argumento político é também um absurdo. Então, eu tenho muito medo do que possa vir a acontecer com um Congresso que é de centro-direita, que não é um Congresso que apoia o governo, um governo que é minoritário no Congresso e que tem um líder político populista que se comporta nessas ocasiões. Ele tem o apoio da sociedade porque não é aceitável essa intermissão. Mas também tem posições muito erráticas e criticáveis. Um exemplo recente, ontem, ele está irritadíssimo, com razão, por causa da interferência do Trump, aí diz: agora mesmo é que eu vou ser mais esquerdista e mais socialista. Ora, isso parece uma coisa de criança, uma coisa de jovem, né? Não é assim que você enfrenta o maior poder econômico, militar, político do mundo, né? Então, eu tenho muita preocupação com o que vai acontecer até a eleição do próximo presidente. Nós nunca precisamos tanto de um grande líder para levar esse país à frente. E nós não temos. Não apareceu ninguém até hoje para ocupar esse lugar. Aí ficamos relegados a Lula e Bolsonaro, ou bolsonarismo e petismo, que não nos leva a nada. Merval, a tendência desse panorama, vamos dizer, que nós estamos vivendo, é de um golpe. Me parece que está caminhando para isso. Posso não ter nenhuma formação de cocheira como estou, mas a minha sensação é essa. A minha preocupação é justamente nesse sentido. Eu acho que, tenho certeza que se o Trump fosse presidente de golpe, o golpe teria sido dado. Porque uma das razões para que os militares não aceitassem a ideia é que os americanos mandaram recados diversos no governo Biden, que o governo Biden não reconheceria o golpe, não apoiaria o golpe. Se fosse o Trump, apoiaria tranquilamente. Então, eu tenho muito medo, muito receio. Acho que os bolsonaristas. Caiu. Ah, não, voltou, Lininha. Foi a moça do Zoom que falou. Tá bom. Mas então. Mas essas coisas que estão acontecendo no Congresso, de interromper, né, todos esses movimentos que estão acontecendo, são coisas que fazem parte de um processo para favorecer um golpe, né? Você está estressando as instituições, você está... Acho que
A ideia toda é desmoralizar as instituições, o Supremo, o Congresso, e fazer com que se justifique uma intervenção militar, uma intervenção estrangeira. Eu estou muito preocupado. Flávio, tu quer falar? Eu ouvi hoje de um deputado do MDB, até posso dar o nome, Alceu Moreira, deputado federal, de que a anistia seria uma maneira de pacificar esses dois lados aí que estão se digladiando. Qual é a tua opinião a respeito? Até que ponto a anistia teria esse poder de pacificar, se é que tem, né? De jeito nenhum. Não existe essa possibilidade de pacificação. Seria ao contrário, seria uma capitulação da democracia diante de uma minoria radical que quer se livrar das penas pelo que fez. Né? Não vejo como a anistia imposta, ainda mais agora, uma anistia imposta por um governo estrangeiro, é absurdo você achar que isso é uma solução. Merval, essa questão aí que acabaste de falar sobre mau Congresso, maus políticos, tem muito a ver com a internet, já que citaste período pré-internet, que tinham bons políticos e hoje já sumiram do mapa. Tu acha que tem muito a ver com a internet ou não? Acho que tem muito a ver e acho que a gente precisava repensar nosso sistema partidário e eleitoral, pensar em voto distrital, pensar em coisas que pudessem selecionar melhor os candidatos, e eu acho que a gente precisava partir para isso, mas não vejo como, porque do jeito que tá bom para quem está eleito. Quem é eleito tem dinheiro e poder para continuar eleito, então acho difícil. Eu jamais, por exemplo, veria um Aureliano Chaves, o Marco Maciel, o José Sarney chamar o presidente da República de pinguço, vagabundo. Então, claro, Hoje é uma linguagem super comum na internet. comum. A O que é, internet trouxe para a política uma agressividade, inclusive porque na internet você não precisa se identificar. Né? Então, você diz o que quer, escreve o que quer, é uma loucura isso. Aí nós chegamos nessa questão de se deve regulamentar ou não regulamentar o uso da internet pelas Tem que, plataformas, né? tem que regulamentar. Por que os jornais são regulamentados, a televisão é regulamentada, o rádio é regulamentado e a internet não é? Não tem sentido nenhum, não tem um argumento que possa permitir liberdade de expressão. Você não pode escrever num jornal coisas que eles dizem na internet. Não pode. Não pode dizer no rádio, não pode expressar na Na televisão. televisão. Então, por que na internet pode? Eu não entendo isso. Não entendo essa ideia de que vale tudo. A democracia é assim. Não é. Isso é uma anarquia. Não é uma democracia. A democracia tem regras, tem questões que são inabaláveis. Não pode ser tratado de uma maneira banal. Né? O Bacto está falando com o microfone fechado? Não me enganei? Merval, uma coisa que Núbia, desculpe. falou, desculpe, como ele não falou, eu entrei. Você tinha falado essa história da internet de que quanto mais cliques, mais isso, daí chama qualquer assunto que são, né? E tu acha que isso também não impregnou um pouco alguns jornais? Porque, assim, o que eu vejo agora é uma tendência a dar ao leitor o que ele quer, e não o Isso. que Você se tem, deveria dar. Então, isso impregnou um pouco. Como é que tu vê isso?
Você tem toda a razão, é exatamente isso. Para você ter uma ideia, os jornais, hoje, os editores dos jornais têm, ao lado da tela do computador, tem outro computador que marca em tempo real quais são as matérias que são mais lidas. E essas matérias mais lidas são realimentadas, porque é o que está dando leitura. Então, é uma visão muito complicada. Você tem que ter a visão da internet, mas tem que ter uma visão para o impresso diferente. E a internet de um jornal profissional, um jornal que se baseia em normas, em regras, então, não pode ser a mesma de uma internet qualquer, individual, porque tem o papel social do jornal. O papel do jornal sempre foi o de orientar, de defender teses. Os jornais nasceram para defender o cidadão do rei, da nobreza que usurpava os direitos dos cidadãos. Então, esse é o espírito do jornal. O jornal tem que representar a sociedade, tem que representar os seus leitores. E não pode ser uma coisa de sensacionalista pura, tem que ter objetivos, tem que ter uma vantagem do jornal impresso que na internet não existe, é a edição, onde um editor escolhe qual é a matéria principal, qual é tal. Então, à medida que você coloca na página a manchete, você está dizendo para o leitor, esse é o assunto mais importante aqui dessa página. Não é? Então, quem faz isso é um jornalista experiente, que tem capacidade de ser um selecionador dessas notícias, né? E não um qualquer que pega e fala qualquer coisa, né? Então, é diferente, jornal é diferente, Você mesmo falou, no digital. você falou uma coisa muito importante, né, Merval, que é essa origem do jornal, do jornalismo. No nosso país, o primeiro jornal do Correio Brasilense, do Hipólito José da Costa, foi impresso em Londres. E foi impresso em Londres porque o Império não permitia que que circulassem impressos que não aqueles autorizados pelo governante. Portanto, né? Exatamente, exatamente. Mas os jornais, Merval, para ficar um pouco nesse diapasão aí, e uma das características deles, seja o Globo, seja o Jornal do Brasil, seja o Correio do Povo, eles tiveram e têm noticiários sobre esportes e noticiários sobre política, que são editorias que até atraem um alto índice de leitura. Então, a par de publicar notícias importantes na área social, de costumes, de política, né, os jornais tiveram, no esporte, na polícia, um forte apoio. Tanto é que no Rio Grande do Sul, onde vingaram os tabloides, formato tabloide, o hábito do leitor no Rio Grande do Sul é ler o jornal de trás para frente, porque era nas últimas páginas que estavam os noticiários de esporte e de polícia. É, Então, o que eu queria chegar é o seguinte: os jornais sempre deram atenção a isso, porque tem um alto público leitor. O diferencial é que hoje, na internet, esse parece que esse é o público dominante que precisa ser atendido. Daí as manchetes escandalosas, chamativas, mesmo para um fato corriqueiro, né? Né? Envolvendo um cidadão que se envolveu com um cachorro, o Caetano Veloso, que atravessou a Avenida Atlântica lá no Rio de Janeiro, né? É um ibope extraordinário. É é a verdade, nova realidade que nós temos posta aí. tem toda a razão, é isso mesmo. E o esporte, por exemplo, nesses 100 anos do Globo, a edição de segunda-feira, que era a grande edição do Globo, era baseada no seu caderno de esporte. Então, a tradição do Globo sempre foi ter uma cobertura de esporte muito importante, muito boa.
e continua sendo, porque, mas aí você trata o esporte de uma maneira elevada. Você tem cronistas importantes, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, né? E vários aí no Sul importantes, né? O, Perdemos recentemente o Rui Carlos Osterman. o Rui Carlos Osterman, que era um grande jornalista, escritor belíssimo. Então, você tem maneiras e maneiras de tratar os assuntos. Quando eu comecei a trabalhar no Globo, tinha uma editoria de polícia. E era uma coisa que me chocou na época, mas era comum. Os jornalistas de polícia geralmente eram policiais ou amigos de policiais. E E tinha, geralmente armados. Andava tinha armado. andavam armados na redação, sentavam para escrever, botavam o revólver em cima da mesa e escrevia. Isso não podia continuar assim, né? Se fosse hoje, era um escândalo. Então, a evolução é que tem que ser. Nunes, pode falar, abrindo o teu microfone, Nunes. Boa noite, Merval. Boa noite a todos. Satisfação mais uma vez estar com vocês. Uma pergunta: como fazer? Seremos resistência, mas se resistir como? Hoje, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a maior feira agropecuária que vai ocorrer agora em agosto, setembro, a Expo Inter. Ela coloca lá no credenciamento da imprensa, coloca o influencer como o cadastro de imprensa. Pois é. Inclusive colocando quantos seguidores esse tal influencer tem. Então, como a gente fazer para furar essa situação toda? Eu vou na Assembleia Legislativa representando a imprensa gaúcha, o cerimonial diz que o Nunes está representando também os influencers. Daí eu disse, pois não, 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 não. Vem cá, é assim não, né? Não é assim que funciona. Mas é assim que está hoje, né? Então, como a gente resistir? Como quebrar essa situação toda? Não tem muito jeito, não. Não tem muito jeito, porque um influencer que tem 1 milhão de seguidores, 100 mil seguidores, 200 mil, tem que ser credenciado mesmo. A gente tem que disputar pela qualidade e tal, mas não tem jeito, não tem como negar essa realidade, né? Infelizmente, é o que a gente está vivendo. Daqui a uns anos, ninguém vai ter essa nossa preocupação, porque vai ser tudo na internet e pronto. Ninguém, o teu neto não vai nem saber. Ih, vovô escrevia no papel? Que história é essa? Vai fazer. Bom, gente, foi um prazer imenso estar com vocês. Mas antes, uma pergunta para o presidente Diga, vamos lá. Da da Associação BL, Brasileira né? de Direito. Se desculpe como um gaúcho, como um paranaense, mas gaúcho, eu sempre nunca entendi por que o Mário Quintana não foi para a academia. Eu lhe perguntaria, hoje o Mário Quintana poderia ir para a academia? Olha, você sabe, por uma coincidência danada, nós temos na academia ciclos de palestras toda terça-feira. Durante todo mês muda o tema, né? E esse mês começou ontem, a cadeira 41. A cadeira 41, nós somos 40, né? Na Academia Brasileira de Letras. E a cadeira 41 foi uma ideia da Ana Maria Machado para homenagear aqueles que deveriam ter estado na academia, deveriam ter entrado e não entraram. Grande ideia. Então, a gente, todo ano, tem um mês que a gente relembra. E ontem foi o Mário Quintana. Olha só. Por acaso. Infelizmente, essa notícia não chegou, né? Infelizmente, essa notícia não chegou no nosso meio, mas está em tempo ainda. Alô, jornalistas! Pois Merval, tá. nós não podíamos encerrar essa conversa sem eu deixar registrado um momento importante da Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre. Boa parte dos que aqui estão participaram ativamente ou como colaboradores da história da Cojornal e do seu jornal, do Cojornal.
E ali no segundo semestre de 1977, quando nós tivemos uma dificuldade muito grande causada pela uma censura que tentou ser feita pelo governo de então, através da Polícia Federal ao Cojornal, nós tivemos eu fui a Brasília como presidente da cooperativa, pedir ajuda e tentar encontrar uma autoridade lá que pudesse nos ouvir sobre as pressões que nós estávamos recebendo. E tu, não sei se lembras, era o presidente do Clube de Repórteres de Imprensa de Brasília e foste de uma fidalguia, uma generosidade muito grande ao me acolher lá e abrir os caminhos e me colocou em conversa com o então subchefe da Casa Civil do governo Geisel, que era um gaúcho, casualmente, o Rubem Ludwig, e com o qual eu consegui ter uma ótima conversa e conseguimos, de alguma forma, desanuviar um pouco aquele ambiente muito repressor que estava ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, em cima do Cojornal. Isso era segundo semestre de 77. Então, eu queria deixar registrado aqui, mais uma vez, o nosso grande agradecimento a essa tua importante participação na história da Cooperativa dos Jornalistas. Fico muito contente de você lembrar isso, e eu me lembro muito bem do Cojornal. Era uma coisa, uma publicação muito importante, e eu fico contente de ter podido ajudar de alguma maneira. Muito obrigado. Inclusive, tem algumas reportagens ou colaborações tuas publicadas lá. Resgatá-la-eis e vou te enviar. Tá Então, ótimo. muito obrigado, Merval. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Foi um prazer. Da mesma forma. Valeu, Merval. Até uma próxima.